Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de A Saga da Liga da Justiça Volume 3, né? Essa edição aqui que vai compilar um one-shot da Mulher da Manhã, a mesma personagem que apareceu lá no outro encadernado, com uma história bem mais ou menos, vou ser sincero pra vocês, então nem vou estar abordando muito ela aqui. Mas depois disso a gente tem as edições 6 e 7 da Liga da Justiça, escrita pelo Grant Morrison, e uma minissérie que é inédita aqui no Brasil, que é Paradise Lost, né? Que foi escrita pelo Mark Millar e serve como um complemento às histórias do Grant Morrison. Então vamos lá, começando pelo enredo. Esse quadrinho aqui, ele vai começar, né, com um conceito ali sobre céu e inferno, estarem dentro da mesma realidade, só em um ponto de vista diferente, o que eu achei bem legal, bem interessante. E após isso você já tem um anjo caindo dos céus, né? E a Liga da Justiça indo investigar o que aconteceu, o que causou isso, né? E chegando lá, eles descobrem que é realmente um anjo e que esse anjo está sendo perseguido por outros anjos, né? Que querem acabar com a vida desse anjo caído, que seria o Zauriel, né? E aí se inicia uma batalha imensa ali pela cidade, uma batalha bem massa véia, né? É um quadrinho que começa bem frenético já, então tem bastante ação, né? E essa luta vai, essa luta vem, até que eles conseguem expulsar os anjos desse plano, mas o último deles fala que o apocalipse está chegando, que basicamente um dos grandes anjos lá está vindo para a Terra para acabar com todo mundo, né? E aí você já vai para a próxima edição, onde esse anjo chega e começa uma batalha estilo Darksiders, assim, não sei se vocês já jogaram aquele jogo, né? Em que começa a tocar as trombetas do apocalipse, enfim, acontece um monte de coisa, uma batalha bem épica. Eu acho bem legal que o Grant Morrison ele consegue explorar muito bem os poderes, por exemplo, do Superman elétrico nessa história, né? Então é bem bacana, assim. Então, quando tá tendo essa luta aqui na Terra entre anjos e demônios e os personagens da Liga da Justiça, você tem o Superman e o Flash na base na Lua, tendo que tentar arrumar, já que a Lua tá indo tá caindo em direção à Terra, né? Então fica basicamente nesses dois núcleos. Então, após isso, a gente vai para a minissérie Paradise Lost, que basicamente se passa depois dessas edições da Liga da Justiça, e vai acompanhar o Zauriel atrás de sua amada e acabando no meio de um conflito entre o céu e o inferno, basicamente, né? E esse Paradise Lost eu gostei bastante, é uma história bem interessante, né? Ela é mais a par, assim, da Liga da Justiça, é muito mais focado no Zauriel mesmo. Tem a Liga da Justiça, mas o foco é muito maior nele. E ele é um personagem bem interessante, essa minissérie é bem legal, assim, sabe? Ela me lembrou até um pouquinho a Vertigo, assim, tipo lá nos tempos de Constantine ou até Sandman, onde você tinha histórias mais focadas em personagens coadjuvantes, né? E é uma história até um pouco mais... não sei se é adulta, mas ela é um pouco mais violenta, por exemplo, e isso destoa um pouquinho até da fase Grant Morrison, né, que é muito mais super-herói. Mas isso não é algo ruim, isso é algo bem bacana, né? Como eu falei, é escrito pelo Mark Millar e já demonstra que ele tinha um bom poder de narrativa desde o início da carreira dele, né? Então, isso é bem bacana de estar observando. Falando um pouquinho sobre as minhas opiniões sobre esse quadrinho, né? Primeiro, sobre a arte, como vocês já viram um vídeo aí que eu passei, a arte é bem legal, eu gosto bastante do Howard Porter, e a arte do Paradise Lost é diferente, mas eu gostei bastante, ela me lembrou muito a arte do Steve Dillon, deixa eu até pegar pra mostrar pra vocês, achei bem parecida mesmo em alguns momentos. Por exemplo, a gente tem esse enfermeiro aqui, ele parece muito com o estilo que o Steve Dillon desenha assim do rosto dos personagens. E isso também me fez lembrar bastante a parte da Vertigo, né? Principalmente do Constantine, que eu li bastante, que foi ele que desenhou o Preacher, por exemplo, né? Então a arte é bem legal, né? É uma arte que vale bastante a pena. E é interessante que eu não tava com expectativas muito altas para esse quadrinho, porque eu gostei bastante do segundo encadernado. E quando eu fui ler esse aqui, eu tinha visto já algumas críticas e algumas críticas meio mistas, dizendo que aqui caía bastante a história e não sei o quê. E assim, não é no mesmo nível do segundo encadernado. Realmente não é, sabe? Ele é um pouco abaixo. Mas ele, pra mim, assim, continua muito bom, sabe? Não é uma queda, mas não uma queda tão brusca, assim. E eu gostei bastante das duas histórias da Liga da Justiça. Realmente a que deixou a desejar é a história da Mulher da Manhã, que inclusive é a que abre o encadernado, mas ela é rapidinha ali, 20 e poucas páginas, você já mata ela. E aí a história da Liga da Justiça é bacana, meio
frenética, assim, meio corrida, mas acho legal. E a minissérie Paradise Lost, como eu falei, eu gostei pra caramba, assim, pra mim foi a melhor parte do encadernado até, sabe? Melhor até que as partes do Grant Morrison. Espero que não tenha dado pra ouvir no vídeo o carro passando aqui com volume alto, mas enfim. A minissérie Paradise Lost, eu acho que ela consegue desenvolver muito bem os Auriel e outros personagens coadjuvantes e traz uma trama interessante ali. Ela é fechada em 3 edições, né? Então você tem início, meio e fim ali. E ela é bem bacana e acontecem umas coisas bem interessantes até com os próprios personagens da Liga da Justiça, né? E o personagem do Auriel, eu acho que ele é bem trabalhado ali, você até acaba se afeiçoando a ele, né? Eu gostei bastante do personagem e gostaria até de ver mais dele pra frente. Se eu não me engano, mais pra frente ele acaba entrando na Liga da Justiça, né? Então é um encadernado que vale bastante a pena, né? Eu não tava acreditando que ia ser tão legal assim, mas é bem bacana mesmo. Você tem até a participação do Etrigan, por exemplo, é bem legal ver ele numa história um pouco mais diferente ali, né? E tem até o mesmo demônio que aparece lá no quadrinho do que eu resenhei aqui pra vocês, que é dos 20 anos da DC lá, publicado pela Panini, né? Tem uma história do Natal que tem o demônio que aparece pela primeira vez aqui, inclusive ele tá aqui atrás na capa, né? E eu achei bacana isso, porque eu conheci lá ele primeiro e aqui desenvolve ele muito melhor, obviamente, né? E aí eu entendi o porquê que o Homem Borracha até referenciou esse demônio, né? Não sei se ele vai voltar nas histórias mais pra frente ou não, mas achei bacana e recomendo esse encadernado. Eu acho que vale a pena pegar ele, como eu falei, tem histórias muito legais, assim. Talvez você ache a história da Liga da Justiça um pouco corrida, mas vale a pena pelo Paraíso Perdido, né? Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Como eu falei, é um quadrinho bem cheio de ação, assim, e que consegue desenvolver os personagens, por mais que seja uma história rapidinho, consegue desenvolver bem eles. E como eu já comentei, o Grant Morrison eu acho que é o único roteirista que consegue aproveitar bem os poderes do Superman elétrico, né? Realmente utilizando ele para as coisas sem perder a essência do Superman. Isso é uma coisa muito bacana mesmo. Tanto que você tem uma parte que o Flash tá falando sobre a visão dele do Superman, né? E aí ele fala como esse cara é inspirador. E isso é bacana, sabe? Porque eu sei que nessa época o Superman meio que se perdeu nessas coisas, né? Porque ele se transformou em dois e aí virou uma loucura. E parece que os outros roteiristas queriam focar mais nesses poderes ou mais em uma coisa diferente, enquanto o Grant Morrison conseguiu unir os dois, né? O Superman clássico e esses novos poderes. Então isso é bem bacana de ver também, né? Então fica aí a minha recomendação, vai atrás desse encadernado que vai valer a pena. Pretendo continuar pegando a saga da Liga da Justiça, porque eu gostei bastante desse aqui. Sei que o próximo dá uma caída, porque tem um crossover com o Wildcats, mas dizem que depois melhora bastante. Então vou estar aí adquirindo e trazendo resenha para vocês assim que possível. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa história, se vocês pretendem adquirir, se ainda não tem, né? E deixa o like para ajudar aí a subir nesse YouTube. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. É isso, pessoal. Valeu, até a próxima e fui!